Bom dia, feliz sábado. Deixa eu ver quem está acordado aqui. Quem de vocês que está aqui nesta manhã fez planos para 2024? Levanta a mão para que eu veja. Uau! Agora, permaneça com a mão levantada. Quem fez planos para 2024? Coisa linda. Agora, quem já desistiu dos planos que fez para 2024? Levanta a mão. Porque algumas pessoas já desistem logo no começo, né? E eu lembrei de uma frase que diz assim: se você não vive para servir, você não serve para viver. Já ouviram isso? Não é uma frase bíblica, não é uma frase cristã, mas tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Se a gente não tem uma vida de serviço, a gente tem uma vida do quê? E é sobre isso que eu quero meditar com você nessa manhã. E eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. E eu tenho total certeza que você já ouviu esta passagem. Eu tenho certeza que você já leu essa passagem. Mas nessa manhã eu quero te convidar a fazer um exercício. Eu quero te convidar a fazer um exercício espiritual de não escrever a Bíblia com os nossos olhos viciados. Eu quero te convidar a deixar com que a palavra de Deus, ela fale para nós nessa manhã. Porque quando a palavra fala, aí o poder emana. Então vamos deixar de lado nesse momento todo o seu saber sobre esta história. Imagine que você está lendo e ouvindo ela agora pela primeira vez. Vamos deixar de lado todo o nosso vício ao bater o olho em uma passagem bíblica e já tirar toda a conclusão, porque você já ouviu ela dezenas e dezenas de vezes. E o texto diz assim, Mateus capítulo 24, o verso é o 14. Eu convido você para acompanhar comigo. Mateus 24, verso 14. A parábola dos talentos. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Preste atenção no versículo 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Os que tinham recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Respondeu o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu sobre o muito te colocarei. Venha e participe da alegria do teu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu sobre o muito te colocarei. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Eu saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor lhe respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e eu ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tire dele o talento e entregue ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e será grande em quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Feche seus olhos. Pai, a tua palavra está aberta nessa manhã. Eu tenho certeza que, batendo o olho aqui no texto e fazendo a leitura,
possamos tirar algumas conclusões. Mas não é isso que queremos nessa manhã. Nessa manhã nós queremos algo novo que venha do Senhor para nós. Que nós possamos entender, interpretar de uma maneira que o Espírito Santo fale ao nosso coração nessa manhã através da Tua palavra, Pai. E que por fim o Senhor seja louvado e glorificado nesta manhã. Fique conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Esta é uma parábola conhecida, a parábola dos talentos. Não é uma parábola doméstica, ela não é uma parábola adestrável, assim como Deus não é adestrável. É uma parábola pesada. Por quê? Porque o servo, o mau servo, ele morre no final. Você se atentou a isso? O servo mau, ele morre no final. E para entender essa parábola, a gente precisa entender um pouco sobre o que é santidade. O que é ser santo? Ser santo é ser separado. É claro isso para nós. Nós já entendemos isso através dos olhos da Bíblia. Mas ser santo não é ser separado de. Ser santo é ser separado para. Entende? Então nós precisamos mudar essa ideia de santidade para que a gente possa entender. Olha o que o Senhor nos diz. Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, separados. Mas separados para quê? E ele continua. A fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos entender que nós somos chamados para uma obra, para uma missão. Nós não fomos simplesmente separados para ficar em um canto, isolados. Santidade não é isso. Santidade é ser separado para um fim. Então Deus ele chama, Deus separa, mas para algo em específico. Separação e santidade é a genética de toda a criação. Quando você vai para Gênesis, você entende que Deus, quando Ele cria os firmamentos, quando Ele cria os luminares, Ele faz aquilo para algo. E quando Ele cria o homem para. Então nós precisamos entender que nós fomos separados para uma missão. Talvez você conheça a história de Abraão. Abraão, ele aparece na Bíblia aos 75 anos. É a primeira vez que você ouve falar de Abraão na Bíblia, ele tem 75 anos. E o que a Bíblia fala sobre os 75 anos passados da vida de Abraão? Nada. Os 75 anos passados da vida de Abraão, a Bíblia não fala exatamente nada. Sabe por quê? Porque toda a história passa a ser contada na perspectiva bíblica no momento em que Deus aparece para você. A nossa história, ela começa a ser escrita no momento que nós nos conectamos com Ele. É nesse momento que a nossa história começa a ser escrita. É nesse momento que nós começamos a ter um propósito na obra de Cristo, um propósito para o seu chamado. E não importa o que você fez antes de Cristo. Não importa o que você fez antes, não importa o que você viveu. Cristo começa a sua história no momento em que você nasce dele. E eu preciso te dizer uma coisa, crente de Jesus que está aqui nessa manhã. Se você pensa que ser santo é passar o tempo todo evitando o que é errado, isso não significa que você seja santo. Se você pensa que santidade é passar o tempo todo evitando fazer o que é errado, isso não é ser santo. Ser santo é passar o tempo todo fazendo aquilo que você foi criado para fazer. É por isso que você evita o que é errado, porque você sabe o que você tem que fazer. Agora, quando você não sabe o que você tem que fazer, aí você se perde no meio da multidão. Aí você não entende. E é por isso que nós perecemos. Quantas vezes me pararam aqui na igreja ou fora dela e fazem a mesma pergunta? Posso te fazer uma pergunta? Claro. Pode fazer tatuagem? Posso fazer outra pergunta? Claro. Eu posso ir ao cinema? Essa não é a pergunta. A pergunta é, eu posso pregar o evangelho naquela periferia? A pergunta é, eu posso visitar o irmão da igreja que está enfermo?
A pergunta é, eu posso ir pregar lá na Ucrânia, lá no Afeganistão, onde estão precisando? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Mas nós perdemos tempo com outras perguntas porque nós não sabemos qual é o nosso propósito. E a gente vive se iludindo e acreditando que, se ausentando daquilo que nós não devíamos fazer, nós estamos sendo santos. Santidade é obedecer o chamado de Deus. E quando você sabe, quando você souber o que tem que fazer, então você terá clareza sobre o que você não deve fazer. E a Bíblia, Deus, ele usa alguns termos para designar você e eu. Uma delas é a palavra filho. Deus, ele usa muitas vezes a palavra filho para se relacionar com você e comigo. Ele curou a mulher com fluxo de sangue, olhou para ela e falou assim: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. E nós oramos a ele e falamos: Pai nosso. É linda, Paulo usa muito essa expressão e realmente ela é muito bonita. Uma outra expressão que a Bíblia usa também, para se referir a nós, é nos chamar de ovelhas. E nós usamos muito isso. Toda vez que nós chamamos Deus de nosso Senhor, o Senhor é o meu pastor, e eu sou a sua ovelha. Se eu fosse usar um nome para me diferenciar, eu acho que eu não usaria o nome ovelha, mas Deus usou. Por quê? Porque a ovelha é um animal sem graça, é um animal bobinho, é um animal sujo. A ovelha é um animal que ela pode se engasgar com a sua própria saliva. A ovelha é totalmente dependente, e hoje só tem ovelhas porque ainda existem pastores. Hoje só tem ovelhas porque ainda existem pastores em nosso meio. E eu quero te dizer uma coisa: não existe ovelha selvagem. Não existe ovelha selvagem. Ovelha é uma ovelha. E o que Satanás mais faz é querer mudar esse título. Ele chega para você, ele te traz para perto do abismo, olha para você e fala assim: você é uma águia, voe. E aí você vê muitas ovelhas pulando no abismo, caindo do precipício abaixo, porque não encontrou a sua identidade. Você não é águia, você não é leão, nem tigre, você é ovelha. Mas existe uma expressão que Deus usa muito mais do que nos chamar de filho e de ovelha. E se você for procurar na Bíblia, ele fala isso pelo menos 4 vezes mais do que qualquer outra expressão. É a mais forte identidade bíblica por repetição que existe. É a palavra servo. É a palavra servo. A palavra servo, ela aparece muito mais do que qualquer outra expressão que Deus venha a falar comigo e com você. E se você tirar a concepção de servo da Bíblia, você não entende um monte de coisa. Por exemplo, Apocalipse de João. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve irão acontecer. Se você ler Apocalipse inteiro e você não se ver como servo, você não faz parte daquilo. Se você ler Apocalipse inteiro e não se ver como servo, nada do texto é para você. Servo, servo, servo. Essa é a nossa identidade que Deus nos chama. Um adorador, ele é em essência alguém em serviço. Essa é a palavra adorador. Adorador é aquele que está em serviço para a obra de Deus. Mas voltamos aqui para o texto. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, por favor, no livro de Mateus. Qual foi a pergunta que gerou a parábola que nós acabamos de ler? Vamos voltar um pouquinho para Mateus capítulo 24. Só volte um pouquinho, Mateus capítulo 24. Qual foi a pergunta que deu origem às parábolas que Jesus vem citando depois? Mateus capítulo 24, o verso é o verso 3, que diz assim. Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras, acha-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, e em particular, e lhe pediram: Mestre, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos?
Jesus, ele conta as parábolas dos talentos, e quando ele conta essa parábola, ele está respondendo esta pergunta, e a pergunta é: Senhor, quando que tudo isso vai acabar? Esta é a pergunta que os discípulos fazem. E agora eu quero te convidar para viajar um pouquinho no tempo. E imagine agora, volta lá atrás. Imagine que você agora está sentado do lado dos discípulos. Escolha um discípulo para você sentar do lado agora. Pode ser Pedro, Tiago, João, não importa. Sente do lado dele e ouça o que Jesus está falando. O que vem antes? Imagine que você está do lado dele ouvindo Jesus falar. O que vem antes? A morte de Pedro ou a volta de Jesus? O que vem antes? A morte de Pedro ou a volta de Jesus? A morte de Pedro. O que vem antes? A morte de João ou a volta de Jesus? A morte de João. Mas eles sabem disso? Pedro e João, eles sabiam disso? Não. Mas quem está respondendo sabia. Jesus agora tem para dar para eles uma notícia muito triste. E a notícia é: vocês morrem. Esta é a notícia que Jesus tem para dar para eles. Verso 9, capítulo 24 de Mateus, verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Olha o que Jesus está falando para eles. Jesus fala da morte deles muito antes de falar da sua volta. Jesus está falando para eles: olha, filho, é assim, para quem acha que vai ver a volta de Jesus nos seus próximos dias, Jesus joga um balde de água fria neles. Para quem acha ali que Jesus voltaria naqueles dias, Jesus joga um balde de água fria neles. Verso 6. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. O que Jesus está dizendo é assim: você vai ouvir falar de guerra muitas vezes, e todas as vezes que você ouvir falar de guerra, você vai achar que eu estou voltando, mas eu não estou. Todas as vezes que você ouvir falar de guerra, você vai pensar que eu estou próximo, mas eu não estou. E se levantará nação contra nação e reino contra reino. E Jesus joga outro balde de água fria. Mas isso é só o começo. E esse evangelho será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as nações, e aí sim virá o fim. Mas Jesus olha para ele e fala assim: mas você vai estar morto. Imagina os discípulos ouvindo isso, mas eles não compreenderam o que Jesus estava falando. É por isso que quando você olha para as parábolas, o centro das parábolas é que elas são parábolas de demora. Exemplo, a parábola das 10 virgens. Qual é o centro da parábola que determina toda a narrativa da história? Abra lá, por favor, Mateus capítulo 25, verso 5. Mateus capítulo 25, verso 5. Na minha versão, ela diz assim: e como o noivo estava demorando, olha isso, se o noivo não demora, nada da história faz sentido. Agora vá para o verso 19, de Mateus 25, verso 19, diz assim: e depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos retornaram. Ou seja, se não tem um noivo demorando, e se não tem um senhor demorando, nada das parábolas faz sentido. Só faz sentido com as demoras. As parábolas que Jesus está contando aqui, elas só faz sentido com as demoras. O que Jesus está falando é assim, ó. Ele não está falando da sua brevidade. O que Jesus está pregando para aqueles discípulos não é sobre a sua brevidade. Nada indica a brevidade dele. Tudo o que ele está dizendo é sobre a sua demora em voltar. O que ele está dizendo é assim, ó: Maranata. Ótimo, mas se você tiver azeite só até quarta-feira, ele vem e você fica. O que Jesus está dizendo é assim: a loucura da virgem louca é se preparar para a volta de Jesus para os seus próximos dias, sem cogitar a possibilidade dele exigir um pouco mais. Esta é a loucura da virgem louca. Ela se preparar para os seus próximos dias, mas sem cogitar a possibilidade que Cristo pode pedir um pouquinho mais. A loucura da virgem louca é ir para o Campuri, voltar de lá cheio de fulgor
e uma semana depois, isso desaparecer. A loucura da virgem louca é vir para o templo, se batizar, aceitar a Jesus, se decorrer em lágrimas, mas uma semana depois, isso já não fazer mais sentido. A loucura da virgem louca é achar que tem óleo suficiente para os próximos dias da volta de Jesus, sem ao menos saber quando ele vai voltar. Você sabe por que você não consegue vir no culto de domingo e de quarta-feira? É porque você acha que você tem azeite sobrando. É porque você acha que a sua lamparina ela não vai se apagar. Então você vem ao sábado e você fala assim, no próximo sábado eu vou encher de novo. Eu encho a minha vasilha no próximo sábado. Mas se Jesus voltar na terça-feira, você tem azeite? Você sabe por que quando termina o culto você sai daqui e vai embora? É porque você acha que você está com a sua lamparina tão acesa que você não precisa mais encher ela. É por isso. É por isso. É simplesmente por isso. Eu não preciso. Não é porque você está tão ocupado ou prioridade. Nem sempre é assim. E você e eu sabemos disso. Mas é porque nós achamos que nós já estamos preparados para a volta de Jesus. E a loucura da virgem louca é isso. Ela esperar Jesus para os seus próximos dias, sem ao menos pensar que ele pode exigir um pouco mais de você. A história da virgem louca, queridos, ela é tão real, que ela é metade dos que esperam. Metade não entra. Ela é tão real, ela é tão perigosa, que metade não entra. São 10. 5 entram para a alegria do seu Senhor. As outras 5 não entram. Não importa quantas lágrimas você derramou no dia da sua conversão, se décadas depois você esfriou. Você precisa se manter flamejante. Nós temos que fazer um estoque de óleo e se preparar para a demora de Jesus. Nós precisamos nos preparar para a demora de Jesus em voltar. E como que nós fazemos isso? Nós precisamos entender o que é preparo, porque se você acha que se preparar para a volta de Jesus é sua missão, então você está se preparando para ficar. Se preparar para a volta de Jesus é a sua missão, então você está na missão errada. Jesus não te chamou para se preparar para a sua volta. Jesus te chamou para preparar o planeta para a sua volta. Jesus te chamou para preparar o mundo para a sua volta. Ele não chamou apenas você. É por isso que na oração do Pai Nosso, o Pai não é meu, o Pai é nosso. O pão não é meu, o pão é nosso. A nossa missão é preparar o mundo para a volta de Jesus. E deixa eu te fazer uma pergunta. Em que momento você acha que você está preparado para a volta de Jesus? Em que momento você acha que agora Jesus pode voltar, que eu estou super preparado para a sua volta? É no momento que você termina de dizer assim, Senhor, me perdoa. O que mais você precisa acrescentar na sua bagagem para estar pronto para a volta de Jesus, além de ser justificado? Nada. Nada mais. Porque se você está perdoado, é tudo que você precisa. Estar perdoado é o que nós precisamos para estar preparados para a volta de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui. Mas a pergunta que Jesus faz não é quando eu volto, mas como eu te encontro. Essa é a pergunta que Jesus faz para você. A pergunta não é quando ele vai voltar, mas como ele vai te encontrar quando ele voltar. E vamos voltar ao texto, Mateus capítulo 25. O Senhor da parábola, quando ele volta, ele encontra ali os seus servos em um cenário totalmente diferente. A Bíblia fala que eles tinham a mesma habilidade, mas as suas capacidades eram diferentes. Cada um tinha uma capacidade de cuidar do seu talento. Eu quero te dizer, se você recebeu do Senhor 1 talento, 2 talentos, 10 talentos, e se você recebeu 1 talento, saiba que a sua recompensa será a mesma. Jesus não vai mudar a sua recompensa se você tem 10, se você tem 5 ou se você tem 1. Todos os servos que obedeceram receberam a mesma, receberam a mesma graça do seu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito, esta é a recompensa.
Quem são os servos da parábola? Nós. Quem é o Senhor? Jesus. Deus é o Senhor. E você tem uma ideia de Deus, assim como eu também tenho. Quem é Deus para você? Eu tenho certeza que você, se eu fizer essa pergunta, cada um vai responder de uma maneira. Alguns vão dizer, Deus é amor, bondade, Deus é misericórdia. Mas eu quero chamar a sua atenção agora para o verso 24 de Mateus. O verso 24 de Mateus, olha a definição que aquele servo dá do seu Senhor. E ele fala assim, 24, por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, olha a definição desse servo sobre o seu Senhor. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, eu saí, eu escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. Esta é uma boa definição de Deus para você? Sim ou não? Esta é uma boa definição de Deus para você? Claro que não. Claro que não. Por quê? Como você define um Senhor? Como você define um Senhor que colhe onde não plantou e junta onde não semeou? Como que nós definimos uma pessoa com uma palavra? Injusto, mau. É isso que o servo está dizendo. Que Deus, ele era injusto e ele era mau. Volte um pouquinho no texto. Vamos voltar lá no livro de Jó. O Senhor fala para Satanás, viste o meu servo Jó? Íntegro, reto, olha, admirável. Satanás olha para Deus e fala assim, é lógico, o Senhor dá tudo para ele, aí é fácil. O que Satanás está dizendo para Deus é, o Senhor não é capaz de produzir amor verdadeiro. Porque o Senhor não é justo. Volte um pouco mais na história, o livro de Gênesis. Satanás olha para a mulher e diz assim, Deus sabe que no dia que você comer, lhe abrirão os olhos, e você vai conhecer sobre o bem e sobre o mal. O que ele está falando? Deus não é justo com vocês. Ele te colocou aqui, mas Ele não te deu todas as possibilidades de viver feliz aqui, porque Ele não é justo. Você entende que a frase desse servo mau era uma frase satânica? A frase desse servo mau era uma frase satânica, ou seja, ele trabalha com outras pessoas, ele é encontrado como servo, ele está transformado como servo, usa a roupa de servo, mas ele pensa como Satanás. Ele é chamado de servo, mas o seu pensamento é um pensamento satânico. Ele vive no meio do povo, é chamado de servo, ele tem veste de servo, mas o pensamento dele não é de Deus, porque ele tem medo do seu Senhor. Ele tem medo do seu Deus. Essa é uma definição de Deus para você? Será que é dessa maneira que você define o seu Deus? E qual é o resultado disso? O que o servo está falando para Deus? Ele está falando assim, ele chega para Deus, ele chega para o seu Senhor e ele diz assim, eu não fiz nada de errado. O Senhor pergunta para ele assim, e agora? E você? O que você fez com os talentos? E ele olha para o Senhor e fala assim, olha, a minha saia, ela sempre foi comprida. Eu nunca usei maquiagem pesada, eu nunca usei brinco, eu nunca preguei na igreja sem um paletó e uma gravata. Olha, eu estive em todos os cultos de sábado eu estava lá, e dependendo da semana de oração, eu também estava lá. Depende de quem prega, eu estive lá. Você pode perguntar para os irmãos que estão lá. Todo sábado eu estive na igreja. Um santo que apresenta uma lista completa daquilo que ele não fez. Quando Jesus, de fato, está perguntando para ele, o que você fez? Jesus, ele não está jogando leve na parábola. Ele fala assim, você acha que eu vou te dar poder? Você acha que eu vou te dar poder para você correr? Você acha que eu vou derramar sobre você a chuva serôdia? Você acha que eu vou te dar poder do Espírito Santo para você sair correndo? Não precisa de poder para correr. Não precisa de poder para fugir. Por quê? Porque o poder é para fazer, o poder é para ser, o poder é para avançar, o poder é para dobrar os talentos, é para ser luz, é para ser sal.
O poder de Deus é para você entrar em um lugar e ninguém ter dúvida que no momento que você pisa ali, Deus pisa com você e toda a atmosfera se transforma. É para isso que nós devemos pedir o poder do Espírito Santo. Não é para fugir, não é para sair correndo. Você não precisa de poder para se esconder. O poder é para fazer, o poder é para cumprir o chamado. Volte lá no livro de Mateus. Quantos talentos o que recebeu 5 tinha no começo da parábola? Quem sabe? Quantos talentos o que recebeu 5 tinha no começo da parábola? Não entendi. 0. Quantos talentos ele teve no final? Quantos? Vamos voltar ao texto. O que é um servo? Alguém falou 11 aí, né? Porque até o do outro ele pegou, né? Alguém falou 11, eu ouvi. Vamos voltar um pouquinho aqui e entender a concepção de servo. O que é um servo? O servo ele é dono do quê? De nada. O servo ele não é dono de nada. Quantos talentos ele tinha no início da parábola? 0. Quantos talentos ele tem no final da parábola? 0. O senhor dele tem 10. Ele tem 0. Por quê? Porque os talentos são do Senhor. Queridos, qual é a maior riqueza que o Senhor tem nesta parábola? O servo. Os talentos são dos servos. Os talentos são do Senhor, mas os servos também são do Senhor. E isso deveria ser motivo de alegria para nós. É por isso que nós não podemos dizer que eu fiz o que eu quis com o seu talento. Eu fiz o que eu quis com o talento que o Senhor me deu. Sabe por quê? Porque o tempo do servo é dele, a habilidade do servo é dele, o corpo do servo é dele, o servo é dele, porque o servo foi comprado pelo sangue de Jesus. E se você, dentro dessa história, você se encontrar como servo, você não precisa. Mas se por um acaso você se encontrar como servo, saiba que você foi comprado pelo maior valor que poderia ser pago por alguém. O sangue de Jesus naquela cruz. Existe uma frase que nós adoramos dizer por aí, que é assim: Deus te deu a escolha de viver com Ele e viver sem Ele. Nossa, que coisa linda. Não, essa frase não é bíblica. Deus te deu a escolha de viver com Ele, ponto. Por quê? Porque sem Ele não há vida, sem Ele não há propósito. Então a frase é: Deus Ele te deu a escolha de viver único e exclusivamente para Ele. Porque se você não viver para Ele, você não vai escolher viver. Se você não viver para Cristo, não tem o propósito para você viver. Mas talvez eu esteja falando aqui para alguém que não quer ser chamado de servo. Porque quem quer ser servo, vamos falar a verdade, ser servo, a nossa sociedade, nós vivemos inseridos dentro de uma sociedade onde a gente tem que ser, mas a gente não pode servir, a gente tem que ser servido. É por isso que você fez 3, 4, 5 faculdades. É por isso que a gente usa a nossa pose de status. É por isso que a gente manda e desmanda. Ninguém gosta de servir. Mas para você que não quer servir, ainda existe aqui também o papel de filho. O papel de filho também ainda está aberto. Tem uma história na Bíblia que conta a história de um filho, o filho pródigo. Esse filho, ele pede a herança para o seu pai, você conhece a história, eu vou resumi-la, e ele sai de casa. E o outro filho, o irmão dele, esse permanece em casa, só que agora ele fica em casa com o dobro da herança. Mas o problema é que ele fica em casa com o dobro da herança, mas ele não sabe o que fazer com a herança. O filho que está fora, ele não volta. Por quê? Porque ele tem medo do irmão mais velho. E o filho mais velho, ele fica sentado e não deixa o irmão se aproximar. Por quê? Porque ele não se alegra com a volta do irmão. Ele fica a vida toda sentado, observando o pecado do irmão. Eu quero falar para você, irmão mais novo, você está na história. Talvez você esteja em casa aí, assistindo, ou assistindo em algum outro momento. Talvez você esteja aqui assentado e voltou à igreja hoje, e está escondido aí com medo do irmão mais velho. Talvez você achou o refúgio aí, na sua sala, no seu quarto,
Você achou que aí é mais confortável, né? Não vão te julgar. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Não se preocupe com o irmão mais velho. A história termina com você e com Deus fazendo festa. Então você é muito bem-vindo de volta para casa. A história só termina quando tiver você e Deus celebrando e fazendo festa. E Deus está dizendo para você assim: eu não estou nem aí por seu mau cheiro. Eu não me importo com o que você fez, eu não me importo do que te chamaram, eu não me importo nem com o que você pensa sobre você mesmo. Sabe, eu não me importo com o que dizem ao seu respeito, eu só me importo com o projeto que eu tenho para você. Eu só me importo com a história que eu tenho escrita para você. E ele fala assim para você, filho mais novo: quando Adão pecou, ele chamou ele de Adão. Quando Adão se cobriu com as folhas, ele chamou ele de Adão. Quando Adão estava envolvido com a roupa do cordeiro, ele ainda chamou ele de Adão. Somos nós, que muitas das vezes, olhamos para a mulher adúltera e chamamos ela de prostituta. Isso, o filho, no seu pior momento, ele lembra de quem? De quem que ele lembra? O filho não lembra do pai, o filho não lembra do irmão, o filho não lembra das coisas que o pai tinha, o filho lembra dos servos. É dos servos que o filho lembra. E olha o choque de realidade para aquele moleque. Por quê? Porque ele foi ver como o mundo trata príncipes como porcos, enquanto na casa do seu pai, o seu pai trata os servos como filho. Porque os servos da minha casa, eles são as únicas pessoas felizes que eu tenho. Os servos da minha casa é as únicas pessoas que têm alegria ali. Por quê? Porque o meu pai não é feliz. Desde que eu saí de casa, o meu pai está triste comigo. Meu pai não é feliz porque o meu irmão fica sentado lá e ele não faz nada a não ser julgar. O meu irmão é a pessoa mais chata que eu conheço. Mas os servos não. Nos servos há alegria. E eu quero convidar você para ler aqui o verso 22. O filho se levanta e ele volta para casa. E o verso 22 nos mostra uma realidade. Ei, servo, estou falando com você nesta manhã. Verso 22. Aí ele voltou para casa, e qual era a intenção do pai? Qual era a intenção do pai? A intenção do pai era vesti-lo, era calçá-lo, era abraçá-lo. A intenção do pai era devolver a ele a sua dignidade. Mas o que o pai faz? O que o pai faz? Verso 22. Mas o seu pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. O que o pai faz? O pai não faz nada. É o servo que vai de encontro com o seu irmão mais novo. É o servo que veste. É o servo que se prepara o lugar. É o servo que se preocupa. Quem colocou a sandália nos meninos? Foi o servo. Quem trocou a roupa do menino? Foi o servo. Quem foi lá matar um bezerro? Foi o servo. E muitas vezes nós ficamos aqui dentro e nós não queremos ser servo. Mas é o servo que vive dentro da casa do pai. É o servo que abraça, é o servo que cuida. É o servo que fala assim para o filho: ei, vamos fazer um churrasquinho aqui porque o seu irmão voltou. Alegre-se conosco. Porque o papel do irmão mais velho não é feito por ele. Talvez eu esteja falando para quem tem 30, 40 anos de igreja e se não se acha como servo. Talvez esteja falando para quem se converteu agora e não sabe qual é o seu papel na caminhada da fé. Se prepare para servir. Este é o teu chamado. Para de se preocupar com os pecadores que estão ao seu redor. Pare de chamar eles de pecadores, pois Jesus chama eles pelo nome.
Sabe por que eles não estão aqui? Você sabe por que ninguém sobe aqui e fala assim: olha, eu peço oração por fulano? Porque você vai condenar o pecado dele. É por isso. Eu quero te convidar a servir nesse ano. Eu sei que você fez planos e mais planos, mas o meu maior desejo é que os seus planos esse ano sejam frustrados pela volta de Jesus. Eu quero que seus planos vá por água abaixo pela volta de Jesus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos servir. Nós precisamos nos comportar como servo, para que a obra de Cristo, para quando Ele olhar para nós, nós possamos entregar para Ele o nosso talento e ouvir dEle: entra na alegria do teu Senhor. Ali sim, seremos completos. Nós vamos cantar agora, mas eu queria deixar uma história para você, e eu tenho certeza que talvez você já ouviu ela. Um jovem procura o pastor e fala assim para o pastor: pastor, eu estou indo embora da igreja. Estou indo embora, pastor. E o pastor fala assim: por que, filho? O que aconteceu? Olha, pastor, é uma história muito delicada, mas eu vou falar. Estou indo embora mesmo? Não quero nem saber. Toda vez que eu entro aqui sábado de manhã para adorar, eu não consigo. Porque a tatuagem daquele irmão exposta me dá nervos. Aquele barulho da banda tocando, aquilo me corrói. Aquele irmão orando lá na frente sem gravata, aquilo rasga o meu peito. Eu não consigo estar aqui. E o pior, você sabe disso e você não faz nada. Sabe aquele irmão que saiu porque escolheu outra identidade de vida própria? O Senhor não faz nada. Eu estou indo embora. E o pastor olha para ele e fala assim: filho, respeita a sua decisão, mas quero te fazer um convite. No próximo sábado, às 9 horas, esteja aqui, por favor. Eu quero te fazer um convite no próximo sábado. É o último. E aí sim você pode ir embora. O jovem olhou para o pastor e falou: se for para pegar, eu vou desabafar no púlpito. Eu não estou nem aí, pastor. Eu vou falar para cada um lá, eu não quero nem saber. O pastor falou: não, fique tranquilo. No sábado seguinte, aquele jovem chegou cedo na igreja. Se encontrou com o pastor e na hora do sermão, o pastor chamou ele e falou assim: filho, eu quero te pedir um favor. Estou procurando alguém para fazer isso há tanto tempo, mas eu não encontro. E você é a pessoa certa. E o jovem olhou e falou: claro, eu sou a pessoa certa. E ele pegou uma jarra e um copo de água e encheu a jarra, encheu o copo com água, deu para o jovem e falou: enquanto eu estiver pregando, faz um favor, fica dando volta no corredor da igreja. Só que você não pode derramar uma gota. Se você derramar uma gota, já perdeu. Aquele jovem, sem entender nada, falou: tá ok. Enquanto o pastor pregava, ele ficou rodeando a igreja toda. Subia e descia, ia para a galeria, descia, abria a porta. Quando terminou o sermão, ele procurou o pastor e falou: pastor, o copo está cheio, nenhuma gota caiu no chão. Eu consegui? O pastor olha para ele e fala: sim, filho, você conseguiu. Mas o que o senhor quer com isso? O pastor olhou para ele e falou: filho, enquanto você estava concentrado em não derrubar essa água, você prestou atenção na tatuagem do irmão? Filho, enquanto você estava preocupado em não derrubar essa água, você prestou atenção no comprimento da saia da sua irmã? Enquanto você estava preocupado em não derrubar essa água, você prestou atenção se alguém estava ali com o seu pecado exposto? Precisamos nos ocupar. Pare de enterrar o seu talento. Vamos servir. Eu quero fazer um convite para você nesse ano. Eu quero convidar a equipe de louvor para cantar. E enquanto eles cantarem, eu gostaria muito que você colocasse no seu plano para 2024 ser um servo na casa de Jesus. E a música que eles vão cantar é um chamado para isso. E se você realmente quiser ser um servo, enquanto eles estiverem cantando, você vai ficar de pé e você vai vir aqui à frente. Mas você não vai falar nada. A única coisa que você vai dizer é: eis-me aqui, só. Não precisa orar, não precisa confessar o seu pecado, não precisa. Não precisa olhar para o irmão do lado, não precisa. Você vai ficar de pé, vai vir aqui à frente e vai responder a pergunta que Jesus diz: eis-me aqui. Vamos
louvar agora. Antes do primeiro mundo, antes do início, estavas lá. Quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá. Antes do primeiro lírio, do primeiro orvalho, me amou. Antes da primeira morte, do primeiro filho, me amou. E ao chamar meu nome, e ao chamar meu nome, eu respondi, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, usa-me, Deus, eis-me aqui, estou aqui, Jesus, eu respondi. Eis-me aqui, eis-me aqui. Antes do primeiro mundo, Só a igreja, só os servos, princípio, meio e fim. E Ele chama cada um de nós como servos. ao chamar meu nome, ao chamar meu nome, eu respondi. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eu respondi. Eis-me aqui, eis-me aqui. Não há vida sem obedecer, não há vida sem obediência. Eu respondi. Aqui, Jesus, Eis-me aqui, eis-me aqui. Eu respondi. Eis-me aqui, eis-me aqui. e tudo que surgiu, E tudo que surgiu por obedecer. surgiu por obedecer. Não há vida sem obediência, fomos criados para obedecer, para servir. E tudo que surgiu, surgiu por obedecer. Eis-me aqui. Amém. Ei, servo, a mensagem é para você. Ainda dá tempo
Sabe o que você tem que fazer? Corre! Vai desenterrar o teu talento enquanto o seu Senhor ainda não chegou, para que quando Ele voltar, você possa entregar para Ele. E Ele possa olhar para você e dizer assim: ei, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Querido Deus, Espírito Santo, estamos aqui como servos, Pai, diante de Ti. Que o nosso orgulho, que o nosso ego, que o nosso conhecimento, que a nossa trajetória, que isso fique para trás. Que um novo começo, um novo recomeço na nossa vida a partir do momento que nós nos entregamos a Ti, possa começar a partir de agora, Senhor. Obrigado pelo talento que o Senhor nos entrega neste momento. Pedimos sabedoria para administrá-lo. Pedimos sabedoria, Senhor, para cuidar, Pai. Para que no dia que o Senhor voltar e olhar para nós, nós possamos devolver, porque é Teu. E falar: Senhor, obrigado por confiar em nós. E aí ouvir da Tua boca, Pai, a palavra mais linda que a Bíblia nos mostra sobre amor: Filho, entra. Filho, entra. É isso que nós almejamos, é por isso que nós estamos aqui, Senhor. É para um dia poder entrar no Teu reino. Não existe outro motivo, não existe outro porquê. É por isso que nós servimos. Para que um dia nós possamos ouvir do Senhor e entrar junto com os nossos irmãos nas mansões celestiais. E lá adorar o Senhor por toda a eternidade. Multiplica os nossos talentos conforme a nossa capacidade. Mas que possamos sair daqui convicto de que a nós o Senhor confiou pelo menos um talento. E que isso não significa que somos melhores ou piores. Não. Isso significa que o Senhor acrescentou a nós uma grande responsabilidade de cuidar das coisas do Teu reino. De cuidar dos assuntos do Teu reino. Abençoe a Tua igreja, Pai. Eu te peço isso, fazendo essa oração, em nome de Jesus. Amém.